celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, só a igreja. Sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Podem Aleluia. sentar. Vamos trazer mais um elemento fundamental para o nosso culto, que é a leitura da palavra de Deus. Será projetada. Será projetada em 1, 2. Conseguiu? Aí. Vamos lá? Vamos ler juntos? Pausadamente. Vamos tentar chegar juntos. Não é uma corrida. Para a gente, em sincronia, tentar ler o mais audível possível. E o mais importante é que todos meditem no que está sendo lido. Tá certo? Vamos lá? Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele
pois estou convencido de que nem morte, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aí que promessa belíssima, né? Nada, nem altura, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Só por isso devemos estar alegres. Amém? Agora vamos mais uma vez nos levantar. É o momento de dízimos e ofertas. Você pode trazer a contribuição. Quem nos visita não sinta-se constrangido a participar desse momento, mas se Deus tocar no seu coração, fique à vontade, tá joia? E assim vamos retribuir tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Amém? Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor vão te intimidar. Tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Onde os temores vão cessar, é intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor.
Quem já ouviu aquele ditado? Essa é a hora de separar o homem dos meninos. Agora, literalmente, é essa hora. Brincadeiras à parte, as crianças até 10 anos, venham à frente, junto com a... Kelly. Crianças até 10 anos. Vem, Melzinha. Vem não, foi-se embora. Elas terão uma mensagem, né, voltada para a cognição delas, preparada com muito carinho pelas tias. E vamos orar, porque verdadeiramente são o futuro não só da nação, mas da nossa igreja, não é? Então vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por esses pequeninos que o Senhor nos trouxe essa noite e tem nos dado por responsabilidade para ensinar, para educar, para fazer com que eles cresçam, ó Pai, orientados pela Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar para que tudo que acontecerá na salinha seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Abençoando as professoras que se dedicaram a Deus, que se prepararam, que irão fazer com que esses pequeninos ouçam acerca da Tua tão grande salvação, das Tuas bondades, do Teu grande amor para com eles. É o que te pedimos, gratos desde já, em nome de Jesus. Amém. Agora teremos o louvor. Esse é o momento que convido você a esquecer tudo de problemático que possa estar se passando na sua vida, por mais difícil que seja. Deixa lá fora, volta ao teu coração agora para engrandecer o nome do Senhor, para deixar tudo no altar de Deus, e logo mais o pastor Atos irá nos trazer a palavra dessa noite. Amém, irmãos? Vamos entrar em oração com esse louvor. Fecha teus olhos, se direciona a Deus. Diz a esse Deus que você ama Ele, que Ele é poderoso, que Ele é incomparável. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti. Mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado.
toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Reconhecemos o Teu precioso, Pai, o Teu grande poder em nossas vidas, Pai. Teu amor me satisfaz. Te Repita assim, igreja. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é... Cante isso do seu coração. Escute o que você está dizendo. Glorioso Deus, o meu anseio é único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, Teu amor me satisfaz. Te Teu amor me satisfaz. Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar nessa noite que só o Senhor é santo. Só o Senhor é o poderoso. Se prostre diante do Senhor nessa noite. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Declare: Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso.
glorioso, glorioso, e era e há de vir. Nós esperamos por ti, Senhor, ansiosamente, Pai. Que era e há de vir, glorioso, glorioso. Nós louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite e engrandecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas, pelo teu poder, pelo teu santo amor, ó Deus. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, ó Deus, que nos purifica, que nos santifica. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo, que a cada dia, Senhor, nós possamos procurar fazer a tua vontade, ó Deus. Que a cada dia nós possamos ter o desejo, Senhor, de nos render, de nos prostrar aos teus pés. Sabemos que o Senhor sabe quem nós somos, ó Deus. Sabemos que todos os dias nós precisamos vencer o pecado. Mas é através do teu Santo Filho, ó Deus, através do teu Santo Espírito, que o Senhor nos faz vencer, Senhor, todos os dias da nossa vida, ó Deus. E eu te agradeço, Senhor, por este momento de adoração, de louvor, ó Deus, de rendição a Ti. Que o Senhor abençoe essa noite, abençoe a palavra, Senhor, que será pregada pelo Teu servo. Que o Senhor conduza as nossas vidas, abra os nossos corações, Senhor, para que nós possamos, Senhor, nos encher do Teu amor, da Tua palavra e da Tua verdade. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Amém, meus irmãos. Dias de muita chuva e de muita luta para muitos alagoanos. Infelizmente, mais de 20 mil alagoanos estão deslocados do seu local, do seu aconchego da sua casa, devido a essas fortes chuvas. Orem por esses irmãos, por essas pessoas, por esses queridos que estão sofrendo tanto. Aqui bem pertinho em Atalaia, a própria cidade do Pilar. Conversava com a Miriam hoje sobre isso, o Pilar, que houve uma enchente em 89, e aí em 2017 aconteceu novamente, após quase 30 anos, mas aí agora já aconteceu em 2022 e agora em 2023 em menor proporção, mas aconteceu. Então oremos por essas pessoas que estão nessa luta, nessa batalha. Mas eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Oremos também pela recuperação da Lélia, que fez cirurgia por esses dias. Oremos pela vida do nosso irmão Adail, que hoje não esteve tão bem, está em casa. Oremos também por ele. E oremos pelos demais irmãos que estão sofrendo nas questões de saúde, para que o Senhor restaure, reabilite e traga-os de volta para o nosso meio. Amém? Isaías 40, a partir do verso 27. Leio sempre na tradução NVI, você pode acompanhar na sua tradução ou aqui na nossa projeção. Diz assim a palavra: por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
queria que você mais uma vez orasse. Pedisse ao Senhor para falar ao seu coração, pedindo ao Senhor para que a palavra dele seja revelada ao seu coração nessa noite. Eu sei que Deus já tem falado com você desde quando você chegou nesse lugar, através das canções e de cada momento desse culto. Deus já tem falado com você, mas peça para o Senhor mais uma vez falar com você. Pai querido, mais uma vez, nós suplicamos e pedimos que o Teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações nessa noite, como tem feito ao longo de todo esse culto e vai fazer nesse momento por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Por que cansamos, irmãos? Talvez uma pergunta feita como essa nos faz primeiro refletir e entender que existem diversos tipos de cansaço. Nós sabemos, por exemplo, que existe o cansaço físico. É o cansaço fruto da exaustão, da intensa atividade física, da noite mal dormida, da atividade física que você faz após aquela intensa atividade. Então existe um cansaço que é o cansaço físico. Eu que gosto de vez em quando dar umas carreirinhas, eu costumo falar assim, que eu comecei a correr por uma questão de sanidade mental. Se eu preciso fazer alguma coisa que bote para fora, eu sempre fui um cara muito ativo. Eu costumo brincar que eu acordo no 220 e vou dormir no 110, nos 50, eu vou caindo, né? Então eu acordo muito eufórico. E teve um dia que eu acordei assim, eu digo, eu preciso fazer alguma atividade, alguma coisa. Eu estava brincando no meu tênis de mesa uma vez por semana, eu preciso completar essa atividade. E botei meu tênis e fui correr na orla lá do Pilar nesses dias. E eu lembro que eu corri, assim, comecei no trote, né? E eu cheguei no outro dia, estava todo quebrado, tudo doído. E aquele cansaço físico me amassando. E sempre que eu corro, eu sinto um certo cansaço, porque a atividade física, ela gera um cansaço. Mas também existe o cansaço mental. E geralmente o cansaço mental, ele afeta a nossa capacidade de concentração, memória, e a nossa capacidade de tomar decisão. Por exemplo, alguém que estuda por longas horas, ele cansa mentalmente, tem horas que ele começa a perder a capacidade de raciocinar, de fazer raciocínios lógicos, os mais simples possíveis, porque ele usou tanto a sua capacidade cerebral que ele cansou mentalmente. Existe o cansaço emocional. Esse é o cansaço que muitas vezes nos leva a uma incapacidade de lidar com as nossas emoções. Alguém cansado emocionalmente, por exemplo, se irrita com muita facilidade. Quando você olha para você, você percebe você perdendo a paciência com pequenas coisas. Isso é um sinal de um cansaço emocional. Porque agora os seus sentimentos, as suas emoções começam a controlar você porque você cansou emocionalmente. Existe o cansaço social. É aquela pessoa, por exemplo, que ela vai se frustrando na relação com as pessoas. Ela começa a construir uma amizade, mas aquele amigo decepciona. Aí, de repente, o próprio filho, a própria filha, ou o próprio irmão de sangue, ou as pessoas mais próximas começam a pisar na bola. Aí chega uma hora que ele cansa socialmente. Ele fala, pai, eu preciso ficar sozinho, eu não aguento mais tanta frustração, tanta decepção, tanta gente me decepcionando. É o chamado cansaço social. Existe também o cansaço espiritual. É aquele cansaço em que a pessoa ela começa a perder a vontade de orar. Ela acordava todos os dias e a primeira coisa que ela fazia era dobrar os joelhos, orar, era ler a Bíblia, era estar com os irmãos, ela tinha uma intensa vida com Deus e de serviço ao Senhor. Mas ela foi cansando espiritualmente, ela foi perdendo a vontade de fazer as coisas de Deus, a vontade de estar com as pessoas do Senhor, ou seja, é o cansaço espiritual. Então existe uma série de cansaços que podem alcançar as nossas vidas. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Todos nós, em algum momento, já experimentamos algum grau de cansaço em alguma dessas áreas. Talvez fisicamente todos nós, porque em algum momento você vai dormir de uma forma não muito boa. Geralmente nessa fase, quando os filhos nascem, né, é um tempo bom até você conseguir voltar a dormir bem. Então, geralmente quem tem bebê sabe disso, sabe que o sono não é mais o mesmo depois que você tem filho. Às vezes, uma alta rotina de trabalho que chega até a sua vida, ou seja, todos nós em algum momento já cansamos fisicamente. Alguns talvez socialmente, alguns talvez mentalmente, alguns talvez espiritualmente. Mas todos nós em algum momento já cansamos de alguma forma.
E sabe o que é que eu acho interessante? O livro de Isaías, até o capítulo 39, são palavras muito duras para a nação de Israel. Profecias anunciando juízo. Isaías é muito duro. Alguns até trabalham Isaías como 3 livros. Primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. É como se fossem mensagens diferentes dentro do próprio profeta. Então, quando você chega no capítulo 40, é como se fosse um divisor de águas. Isaías agora deixa aquela mensagem mais dura de juízo, e agora ele começa com uma mensagem de consolação. Tanto é que o capítulo 40, ele começa no seu primeiro verso com a seguinte expressão: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Então, é como se a partir do capítulo 40, Isaías gira a chave, e agora começa não mais com palavras de juízo, mas ele começa com mensagens de consolo, e meio que tentando reanimar a nação de Israel. E sabe o que é interessante? O capítulo 40, ele trata uma mensagem de consolo para um povo que estava no exílio. O profeta Jeremias anuncia que a nação de Israel passaria 70 anos em escravidão no exílio. Então, aqui no capítulo 40, já fazem aproximadamente 50 anos que a nação de Israel está fora de Jerusalém, na Babilônia. Então, imagine o que é esperar 1, 2 anos, 3 anos, mas são 50 anos. Alguns já morreram, alguns estão ainda idosos. Então, existe uma série de grupos que estão inseridos aqui, mas a nação está cansada, porque eles não estão mais no seu lugar de origem, no seu espaço, eles estão escravizados, sofrendo, e isso gerou uma canseira na nação de Israel. E o profeta, ele começa agora a anunciar que o fim do exílio se aproximava. Então, aproximadamente, faltavam 20 anos, não são 20 dias, mas é como se, olha, já passou um tempo muito longo e agora falta pouco tempo. Então, assim, continuem confiando, continuem esperando, porque eu sei que o dia vai clarear para vocês. É isso que o profeta está dizendo para a nação de Israel. E sabe, irmãos, quando a gente olha para um texto como esse, a gente começa a identificar e perceber o que cansava a nação de Israel. E, consequentemente, isso muitas vezes nos cansa. Porque eu sempre gosto de dizer que a Bíblia é um livro vivo, que vai retratando a vida das pessoas que caminhavam com o Senhor. E quando você olha o texto do profeta Isaías, nessa parte final, a gente consegue perceber algumas informações que o próprio profeta dá para a nação em nome do Senhor, que mostram por que eles cansaram. E muitas vezes é o motivo pelo qual nós cansamos também. Perceba que o texto começa dizendo assim: por que você reclama ao Jacó? Por que você se queixa ao Israel? E aqui está um primeiro motivo da canseira da nação de Israel, e muitas vezes do nosso cansaço. É um espírito murmurador. Porque Deus havia anunciado um cativeiro de 70 anos. Passaram-se 50 anos e a nação começou a se queixar, achar ruim, a reclamar. Mas quando você olha para a nação de Israel, basta você olhar a história de Israel, na peregrinação pelo deserto, quando Deus manda Moisés libertar o povo e levar o povo para a terra prometida. O que é que o povo faz no deserto? Reclama. Deus manda o maná, bota a nuvem de dia, porque o deserto é muito quente de dia e frio de noite. Então, durante o dia, Deus põe uma nuvem para proteger o povo, manda o maná do céu à noite e faz o povo se aquecer, mas o povo não para de reclamar. Então, a nação de Israel, ela tem um espírito murmurador que reflete muitas vezes a nossa incapacidade de encontrar contentamento em momentos difíceis. Obrigado, monstro. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, eles começam a murmurar, e o caso da nação de Israel, se eles tivessem permanecido por assim, se eles tivessem desenvolvido o contentamento, eles com certeza teriam passado mais tranquilamente por esse período difícil. Porque contentamento, irmãos, não é acomodação. Uma coisa é você estar numa situação difícil, e você está acomodado a essa situação e não conseguir sair dela. Outra coisa é o contentamento. O contentamento é você encontrar motivos para sorrir quando você tem motivos para chorar. Porque você não só tem motivos para chorar, se você procurar, você vai encontrar algum motivo que vai gerar um alento no seu coração. Então, quando a gente olha para a nação de Israel, os dias eram difíceis, eles estavam há quase 50 anos na Babilônia. Mas aí a palavra do profeta é: por que vocês ficam reclamando tanto? Por que vocês ficam murmurando de tanta coisa? Resumindo, parem de reclamar, porque reclamar não vai resolver a situação de vocês. Enquanto vocês reclamam, vocês esgotam energia naquilo que não resolve a vida de vocês. Eu não sei você, mas eu nunca consegui resolver nenhum problema meu reclamando.
Pelo contrário. Quando eu tenho algum problema em casa, eu digo, vamos pensar na solução. Porque não adianta, irmãos, o problema já está. Não é reclamando que você vai empurrar ele para longe de você. Então Israel estava na Babilônia, estavam presos. Faltavam aproximadamente 20 anos. Não adiantava ficar reclamando, eles iriam passar mais 20 anos. Então reclamar não resolveria. E aí eu lembro de Filipenses 4:11, que diz, não estou dizendo com isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Então uma coisa que eu olho aqui, irmãos, é que a palavra fundamental para a gente que murmura muito é o contentamento, que é diferente de acomodação. Então por que nós cansamos? Porque nós murmuramos muito. A gente gasta energia com o que não resolve. Então quando você estiver percebendo que as coisas não estão boas, ao invés de reclamar e de ficar procurando culpados, comece a dizer, agora eu preciso encontrar uma solução para essa situação. Porque enquanto você reclamar, você vai ficar mais angustiado, mais triste, e vai deixar o seu ambiente ainda mais pesado. Você já conviveu com gente que reclama muito? Todo mundo tem alguém que é abusado, que reclama de tudo, né? aquele abuso. Porque nada presta, a comida está ruim, porque isso está errado, tudo está errado. Tem gente que tem prazer em reclamar e deixar o ambiente um horror. Então, quando você pensar em reclamar, lembre dessa pessoa. Aí você vai ver como é bom parar e dizer, eu preciso pensar numa solução. Aí o texto continua no verso 27, porque ele primeiro faz uma pergunta, por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? Aí, olha a afirmativa do povo, porque aí está entre aspas. Aqui há a palavra da nação em resposta ao questionamento de Isaías. E eles dizem, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então qual é o motivo da queixa? Deus nos abandonou. Nós estamos aqui nessa nação e nós estamos com o sentimento de que ninguém olha para nós e o nosso próprio Deus esqueceu de nós por completo. Eu chamo isso de sentimento enganoso. Porque se você pensar comigo o seguinte, o fato de o profeta ir anunciar para Israel a palavra de Javé do Senhor, mostra algo muito simples. Deus estava atento ao seu povo. A questão é que o tempo não era chegado. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O Cronos é o nosso relógio, então ali o povo estava correndo no Cronos, mas o tempo de Deus, que é o tempo perfeito, não havia chegado para a nação. Então aqui é um sentimento enganoso. Eu costumo falar, irmãos, aquele pessoal que fala assim, eu sigo o meu coração. Aí eu lembro logo da Bíblia, né? Enganoso é o coração do homem. Porque quando a gente fala assim, eu me guio pelo coração, eu me guio pelos meus sentimentos, pelo que eu estou sentindo. Eu costumo falar assim, ó, sentimentos são enganosos. Sentimentos nos enganam. E assim, a psicologia é fantástica e assim, há uma abordagem que diz que pensamentos influenciam sentimentos. O que eu sinto influencia o que eu penso. O que eu penso influencia o que eu sinto. Não é o que eu estou sentindo que influencia o que eu penso, é o que eu penso que influencia o que eu sinto. E muitas vezes existem muitos pensamentos na nossa consciência que são fruto de experiências ruins que a gente viveu. E aí essas experiências que a gente viveu começam a influenciar a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de sentir. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Quando eu começo a pensar algumas coisas que não deveria pensar, eu começo a questionar os meus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Lembra do salmista? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista está olhando para dentro dele e fala assim, por que eu estou triste? Qual o motivo da minha angústia? Por que eu estou nessa situação? O salmista começa a questionar o seu próprio homem interior. Então o povo viveu uma experiência difícil e começou a achar Deus nos abandonou. O sentimento era de abandono, mas o sentimento era enganoso. Então, meu querido irmão, em alguns momentos, questione seus pensamentos, quando eles começarem a dizer para você coisas irreais, coisas que mentem, coisas que vão de encontro à palavra do Senhor. E jamais alimente o sentimento de que Deus lhe abandonou. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos o risco de pensar como Israel. Deus não está vendo a minha situação. Mas eu queria dizer para você, jamais alimente esse engano. E converse com seus pensamentos, questione quando eles estiverem, esses pensamentos estiverem gerando em você mais ansiedade, mais medo, mais angústia, questione esses pensamentos.
E cuidado, porque sentimentos enganosos nos esgotam. Você começa a sentir demais coisas que não existem, a criar coisas que não são reais. Aí nós chegamos no versículo 28. E aqui o profeta ele faz duas perguntas para o povo. Será que você não sabe? Ou você nunca ouviu falar? Perceba que são perguntas que na verdade estão interligadas com a sequência. Ele fala assim: o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Então, primeiro ele coloca duas perguntas, são perguntas aqui quase que provocativas. É quando você pergunta assim: será mesmo que você não sabe o que você está fazendo? Será que aquilo que você está realizando, de fato, será que você de fato não sabe o que você está dizendo agora, que Deus lhe abandonou? Será que você nunca ouviu falar que Deus está presente em todas as situações? Aí logo em seguida ele apresenta dois atributos de Deus. Deus é eterno e Ele é criador. E aí logo em seguida ele mostra com esse argumento que Deus não se cansa nem fica exausto. Perceba que é um pensamento lógico. Primeiro ele faz os questionamentos sobre, será que você não sabe? O quê? Que Deus é eterno, criador, e outra, além de eterno e criador, Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Toda argumentação para afirmar que Deus não se cansa. É como se o profeta estivesse dizendo: Deus é incansável, Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder nas suas mãos, Ele não se cansa. É como se Deus estivesse afirmando para a nação de Israel: olha, eu entendo o cansaço de vocês, porque o único incansável é Deus. Nós não somos incansáveis, Deus sim. O eterno é Ele, o todo-poderoso é Ele. Então, eu olho para esse texto, eu entendo Deus dizendo para a nação de Israel: eu entendo o seu cansaço, eu sei que você está cansado, mas porque eu sou eterno. E outra coisa, eu vejo Deus dizendo para a nação de Israel: eu tenho um propósito com esse cansaço, com essa exaustão. Porque perceba que a leitura do texto mostra claramente Deus falando: olha, porque Deus faz forte e alcançado, ou seja, o meu propósito é que o meu poder se manifeste na sua fraqueza. Então Deus está mostrando para a nação de Israel que Ele tem um propósito com aquele cansaço. Mas diante de tudo que eu falei, eu penso que o que nos cansa é a síndrome de super-homem ou semideus. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus dizendo para Israel: eu entendo porque você está cansado, eu sei que você não está bem, eu sei que você não acha que eu não entendo, eu sei que você está cansado, e eu tenho um propósito com tudo isso, mas entenda, eterno e incansável só um, é o Senhor. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes nós não percebemos que pessoas cansam. Você que é casado, cuidado, porque pessoas cansam. Se você não cuidar do seu casamento, pode chegar uma hora que a pessoa que você tanto amou canse e desista. Então cuidado. Pessoas cansam, pessoas se exaustam. Não acho que pessoas são divinas, pessoas são humanas. Então valorize antes de perder. Também não queira ser um super-homem que carrega o mundo nas costas. O incansável é o Senhor. Não queira resolver os problemas do mundo todo. Às vezes a gente não percebe que eu preciso perceber que incansável é só um, que é o Senhor. Eu tenho limites. Eu preciso perceber quando esses limites chegam. O corpo dá sinais. A mente dá sinais. O próprio Deus sinaliza quando a gente não está bem espiritualmente. Eu costumo dizer que a nossa consciência é o instrumento de Deus para nos sinalizar quando a gente não está no caminho correto. O Espírito Santo vai lá: cuidado com isso. Saia desse caminho. O Espírito Santo vai jogando na sua consciência luz para que você saia do caminho que você está trilhando, que talvez não seja um caminho bom. Então, a consciência dá sinais, o corpo dá sinais, as emoções dão sinais, ou seja, os sinais chegam, então cuidado, incansável só um, que é o Senhor. Mas a boa notícia, irmãos, é que em nossas fraquezas e cansaços, é nesses momentos que o poder de Deus pode se manifestar. É nesse momento que o poder de Deus de fato nos abraça. E eu lembro daquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Sabe quando a gente está cansado, esgotado, é nesse momento que o poder de Deus se manifesta. É nesse momento que Deus chega e nos abraça e nos socorre. Então, eu acho interessante essa expressão: Ele fortalece o cansado, versículo 39. Sabe qual é o verbo cansado aqui? Ele é desfalecer. Já viu alguém desfalecendo?
O texto fala assim, olha, versículo 29, ele fortalece o cansado, porque o propósito de Deus era fortalecer a nação de Israel. Então a palavra cansado aqui é literalmente exausto, alguém que está tão cansado que desfalece, que cai, que não tem mais vigor nem para levantar de onde está. Então, não importa o nível do seu cansaço, o nível do seu esgotamento, o que Isaías está falando é o seguinte, ó, Deus é aquele que tem todo o poder nas suas mãos e tem toda a força necessária que você precisa quando as suas forças se esgotarem por completo. Você tem a quem recorrer. Amém? Então é isso que o profeta está falando para nós. Não importa o nível do seu cansaço, lembre, você tem a quem recorrer. Então, claramente, irmãos, aqui há uma necessidade, reconhecermos os nossos limites. Quando sua mente começar a dar sinais, procure ajuda. Quando o seu corpo começar a dar sinais, procure ajuda. Quando o Espírito Santo começar a falar com a sua consciência, que você não está bem espiritualmente, procure ajuda. Mas não espere esgotar, cair, se esvair. Não, procure ajuda antes, porque você não é super-homem, você é humano. Você está vivendo a vida e as batalhas por vezes ferem você e você precisa de socorro. Mas a despeito de tudo que nos cansa, os últimos 2 versos nos dizem assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Claramente, irmãos, Isaías mostra que, olha, primeiro, cansaço não tem idade. Jovens também cansam. Sabe o que eu acho interessante? Hoje em dia, antigamente só ficava depressivo, ou, entre aspas, os mais velhos. Hoje em dia, quantas crianças não estão adoecendo da alma, das emoções e sofrendo cansaço? Então, cansaço físico, emocional não tem mais idade. Mas ele mostra para nós que há um grupo que, mesmo que canse várias vezes, não vai permanecer cansado. Quem é? Os que esperam no Senhor. E eu achei interessante esse verbo esperar. Ele indica uma ação contínua. É um ato de espera que se estende pelo tempo. Não é uma espera temporária, mas uma espera permanente. A ideia de que, de fato, esperar aqui é caminhar com o Senhor. Ou seja, aqueles que caminham com o Senhor, eles cansam sim, mas eles são renovados, eles têm onde buscar força. Você pode até cansar, porque faz parte. A vida nos fere, as situações nos machucam. A vida não é moleza para ninguém. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Então o que o profeta disse para eles é o seguinte, olha, todo mundo cansa, mas tem um grupo que não permanece cansado. São aqueles que caminham com o Senhor. E aí ele usa 2 expressões, 2 metáforas. Voam alto com as águias. E essa é uma metáfora para mostrar que aqueles que esperam como o Senhor, eles sobrevoam sobre as dificuldades. As dificuldades vêm. Mas Deus ele faz você como uma águia, ele faz você superar toda essa situação. Tem situações que você fala assim, rapaz, como é que fulano conseguiu sair desse buraco? Os que esperam no Senhor voam como as águias. Eles vão por cima, eles superam de fato as piores, eles passam por cima de toda e qualquer situação, porque eles estão caminhando com o Senhor. E aí ele usa uma segunda metáfora, corre e não se cansam. Quem corre sabe que uma hora cansa. Ninguém corre. Até aqueles caras maratonistas que correm 40 quilômetros e tarará, cansa, irmãos, quem corre cansa, mas ele fala, quem espera, corre e não se cansa. É uma metáfora para dizer que quem caminha com Deus ganha resistência. Você aprende a ganhar fôlego. Você começa com 1 quilômetro caminhando, daqui a pouco 2, 3, 4, 5, e aí se você quiser, você vai avançando. É resistência. Então, aqueles que caminham com Deus ganham resistência. Então, você passa a enfrentar outras situações que virão, mas você está com o couro calejado, você está firme, você está resistente, porque você está com o Senhor. Você edificou sua casa sobre a rocha. Sopram os ventos, batem as tempestades, mas você tem resistência, porque você caminhou com o Senhor. Então, quer um conselho? Continue segurando na mão do Senhor, continue andando com Deus. Você vai cansar, mas você vai encontrar renovo, você vai encontrar recomeço. Então, caminhar com Deus não vai me livrar do cansaço, mas vai me garantir o renovo quantas vezes eu preciso. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta todas elas. Eu
Não sei se você está exausto, cansado. Não sei se seu cansaço é físico, emocional, espiritual. Mas eu queria lhe convidar nessa noite a vencer esse esgotamento em Deus. A talvez se abrir para profissionais. Eu sei que aqui a igreja não tem preconceito, mas se você está esgotado emocionalmente, eu sempre gosto de dizer, a medicina é um milagre do Senhor. Deus criou a medicina, irmãos. Não tenha medo nem preconceito de procurar ajuda de profissionais da área de saúde, não, porque a medicina é um milagre do Senhor. Quem foi que deu sabedoria ao homem para produzir tudo que ele produziu? Para estudar e produzir as ciências? Foi o Senhor. Dele vem tudo. Lembre, Deus é a fonte do universo. O resto é meio. Deus é a fonte de todo o universo, inclusive dos conhecimentos produzidos pelo homem. Mas eu queria convidar o grupo de louvor e convidar você a orar nesse momento. Colocar a sua vida diante do Senhor. Ele faz forte ao cansado. Lembre disso. Ele faz forte ao cansado. Não importa o nível, você pode estar desfalecendo. Seu cansaço não precisa ser um cansaço, não pode ser aquele cansaço de estar esgotado. Se você não tiver forças de caminhar, ele vai pegar você no colo, porque ele é pai. Ele não vai deixar você no meio do caminho. Se esgotou tudo, e você levanta e diz assim, pai, não dá mais. Ele pega você no colo e continua fazendo você caminhar. Mas basta você se aproximar do Senhor. Uns confiam em carros, diz o salmista. Outros em cavalos, confiam nas forças humanas. Nós confiamos no Senhor. Eu queria que você orasse, colocasse sua vida diante do Senhor. E após um momento de oração, nós vamos ficar de pé, todos nós, enquanto o grupo louvor canta. E eu queria que, se você estiver cansado, não importa o seu cansaço, espiritual, emocional, não importa, mental. Enquanto o grupo louvor estiver cantando, eu queria que você, num gesto de buscar forças no Senhor, não tivesse vergonha, mas como um gesto de entrega, dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me faça forte. Enquanto o grupo começar a cantar, eu queria que você levantasse e viesse aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que o Senhor renove você em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Enquanto cantamos, se você assim quiser, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz.
Deus, aqui estamos nós diante do Senhor. Os meus irmãos estão aqui à frente num gesto de entrega, Deus. O Senhor faz forte ao cansado, daquele que está desfalecendo, sem forças para caminhar, quase parando, esgotado. O Senhor faz forte. Eu não sei, Pai, o motivo do cansaço dos meus irmãos. O Senhor conhece o coração, o Senhor sonda o mais profundo da alma dos meus irmãos. Que essa noite, que o Teu Espírito Santo traga o renovo, Deus. Se for frieza espiritual, traga o renovo, Senhor. Se for cansaço emocional, Senhor, traga consolação, força, ajude a vencer as batalhas. Seja qual for o cansaço, que essa seja uma noite de renovo do Senhor. Que os Teus servos encontrem nessa palavra, nesse ambiente, nessa ministração do Senhor, um ponto de recomeço, para a partir de hoje, apesar do cansaço, continuarem caminhando, voarem alto como águia, correrem e terem essa resistência que o Senhor nos prometeu na Sua palavra. Que o renovo do Teu Espírito Santo venha sobre nós como igreja. Que essa igreja, Deus, seja uma igreja viva, que sirva com alegria, com dedicação, e que nos momentos de dificuldade que ela encontre o renovo do Senhor. Renova os meus irmãos, Pai, e aqueles que nos acompanham em suas casas também, que sejam renovados pelo Teu doce Espírito. Nós nos colocamos diante de Ti e confiamos que hoje é uma noite do Teu renovo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o Teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de Ti, mergulhado em Teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo Teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso. Me comparará Teu amor me satisfará. Deus Amém. Podemos sentar? Irmãos queridos, quer falar alguma coisa, Zé, sobre a escola? Aproveite aí, dê seu aviso. Graça e paz, irmãos. Amém. Então, nós vamos começar dia 1º de agosto. Eu coloquei no grupo da igreja aula de música, né? Aula de instrumentos musicais. Então, teclado, bateria. Teclado eu vou dar aula. Davidson vai me ajudar com baixo, violão. E o Salatiel vai dar aula de bateria. Isso a gente vai fazer tudo na terça-feira, 1º de agosto, às 19h30. A gente vai começar com 19h30 em ponto, com a parte de instrumentos, e logo após, aí vem a bateria, tá certo? Então, viu, Salata? A gente começa aí mais ou menos de 8h30, tá bom? E quem quiser, eu estou precisando aí de gente para tocar contrabaixo, tem poucas pessoas. Teclado já estourou. Violão também. Violão acho que ainda dá 1 ou 2. Se tiver violão, né? Pode ser 10 aqui. A gente trazendo o violão dá pra gente dar aula, tá bom? A gente vai começar com teoria e prática ao mesmo tempo, tá? Para não desanimar ninguém.
Sábado nós teremos o treinamento das mensageiras e dos embaixadores. Então, meninos e meninas de 9 a 17 anos, é isso? 17? Cadê a Miriam para me ajudar? Acho que é 17. 9 a 17 anos, é 17, não é isso? Venham também participar, nós vamos ter a Miriam organizando o treinamento com as mensageiras, e esqueci o nome do rapaz. Evaldo vai dar um treinamento para os embaixadores. Os embaixadores vão ficar com o Rodrigo e com o nosso irmão Rafael. Cadê ele? Hoje não veio não. Isso, Rafael vai também estar com a gente, dando apoio aos embaixadores. E as mensageiras, Miriam, ainda não sei se ela viu alguém que vai estar aqui, mas assim, é uma organização muito bacana, que envolve prática esportiva. Gabriel, Rafael não, estou zoado. Gabriel, quando eu vou com o Rafael, porque termina com El, né? Gabriel, que da parte, Rafael, é porque termina com El, eu tenho dificuldade em nome, eu falei aqui, mas, então, sábado, às 15 horas, são apenas 2 horas, então traga seu filho, sua filha, para participar desse momento. E um último aviso, aqueles que desejam se tornar membros da igreja, está chegando na igreja agora, às terças-feiras eu vou me reunir aqui na igreja às 19h30. Você de repente, assim, eu quero conhecer a igreja, eu quero, de repente, saber um pouco mais sobre a fé no Evangelho. Dia de terça-feira, às 19h30, temos algumas pessoas que vão vir para cá, então você pode vir, terça-feira à noite, ou falar comigo ali na porta, você de repente está visitando a igreja. Eu queria participar, pastor, desse encontro. Daqui a pouco eu vou estar à porta, você pode falar comigo, terça-feira, às 19h30, aqui na igreja. E na quarta-feira, nosso culto de crescimento cristão, como já ocorre todas as semanas. Amém? Bom, importante, bem, boa palavra. Então, os irmãos que quiserem participar do treinamento, de repente, para conhecer a organização, pode participar, importante. As irmãs podem vir aqui rapidinho, uma palavra para falar rapidinho. Nossa irmã, Edna e Joelma, rapidinho, são irmãs que já chegaram na nossa igreja, coisa rápida, só para dar uma saudação à igreja, foram aclamadas na última assembleia, e a irmã Socorro já falou para a igreja, então apenas para os irmãos conhecerem, a irmã Edna já é bem conhecida, a irmã também Joelma já é bem conhecida, mas podem falar rapidinho. A paz do Senhor, amados. Na verdade, um pouquinho só sobre mim. Eu era membro da Igreja Batista do Feitosa. Lá na Igreja Batista do Feitosa, eu exerci o cargo de vice-moderadora, professora de escola dominical. Mas, irmãos, eu sou ovelha. Eu não sei ficar fora dessa congregação. Eu não sei ficar fora desse redil. Porque assim que eu me desliguei de lá, eu comecei a orar e pedir a Deus um lugar para ficar. Eu moro aqui pertinho do Colégio Adventista e eu tinha 3 opções. E na primeira opção que eu fiz e que eu desejei vir, aqui eu senti confirmação de Deus estar nesse lugar com vocês. Então, por todo o cenário que Deus me apresentou, pela a comunhão que eu vi com os irmãos, pela receptividade que eu tive de membros dessa igreja, a afetuosidade das irmãs, dos irmãos, o exercício do amor cristão. Foi tão bom estar de novo aqui. Meu Deus, eu de novo aqui, sem igreja, não dá para ficar sem congregar. Não vale a pena contar o motivo, mas dizer que eu saí em paz, e aqui estou chegando em paz. Apenas por uma questão de ordem pessoal, não da minha parte, mas por parte do meu pastor que estava se desligando, e eu não aceitei aquela situação porque não convinha a um servo do Senhor aceitar aquilo. E eu, como sendo ovelha, como sendo pessoas que gostam de estar no meio, inserido e congregar, eu já comecei logo a orar ao Senhor. E o Senhor me trouxe aqui e eu estou feliz por poder participar dessa congregação. Dizer aos amados que comigo está uma consciência de que, aonde eu estiver inserida, eu preciso colaborar. Eu preciso ser um agente do reino de Deus. Eu gostei muito da palavra do irmão hoje sobre a igreja, né, e sobre a escola dominical, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. A escola dominical, ela é uma bênção para qualquer crente que quer crescer, que quer frutificar, que quer se alicerçar. Não perca a escola dominical, ache um tempo na agenda de vocês.
Olha, quando eu tinha o meu filho, que ele era menor, eu cozinhava no sábado à noite, eu deixava tudo pronto para na segunda, para no domingo de manhã eu estar com o meu almoço já pré-preparado para ir para a escola dominical. Eu não deixava de frequentar a escola dominical. Eu tenho também um trabalho muito intenso, sabe, pastor? Vocês não vão me ver aqui na semana, porque eu sou gerente de condomínio de uma empresa e eu fico nessas reuniões à noite de condomínio. Então, assim, fica muito cansativo para mim. Na semana não dá para estar aqui com vocês. Só em alguns dias vai dar. Mas eu estarei aqui sempre, os finais de semana, os domingos, certo? Dizer para vocês que eu estou aqui para colaborar e que estou feliz por ter encontrado nessa igreja uma porta para estar inserida. Agradeço a acolhida, agradeço a recepção e me coloco à disposição do pastor e dessa igreja para ser útil. Amém? Graça e paz, igreja. Acho que todo mundo aqui já me conhece, não é? Eu cheguei aqui em 2019, eu vim do Pinheiro, né, com aquele desastre ali da Braskem. E quando cheguei aqui foi um dia de quarta-feira. E quem me recebeu foi o irmão Tião. Ele foi até a mim e perguntou de onde eu vinha, qual era a igreja, que eu ficasse à vontade, se eu queria falar com o pastor. Eu disse, não, irmão, agora não, eu vou vindo devagarzinho, vou observando, porque também eu já tinha vindo de uma igreja, né, muito complicada. Apesar que a minha mãe ensinou, eu e meus irmãos, a andar nos caminhos do Senhor logo cedo. Então, eu fui batizada com 14 anos, na Igreja Batista do Farol. Então, ali foi onde eu encontrei os ensinamentos, né? Através do meu pastor, dos líderes. Então, eu e meus irmãos, somos criados ali, na Igreja Batista do Farol. Como tinha uma congregação no Pinheiro, então a gente participava também da congregação do Pinheiro. E que depois passou a ser filha da Igreja Batista do Farol. Então, com 40 membros, a igreja foi formada, Igreja Batista do Pinheiro. Então, passou por muitos pastores, pastor Jona Bispo, o missionário Boidonil, pastor José Guedes, e muitos outros pastores que vieram, né? Então, o último foi o pastor Wellington Santos, que começou lá, chegou com 24 anos, bem mocinho assim, e depois começou aquelas coisas lá, e que eu não concordava, não achava certo, e terminou assim, eu saindo, indo para outra igreja. Fui para uma comunidade, depois fui para outra, sempre ia para a Assembleia de Deus, aos sábados, e depois do Pinheiro eu vim para cá. E aqui, tinha uma igreja pertinho, né? Eu me identifiquei, mas aí eu fui conhecendo os irmãos aos pouquinhos, né? Eu acho que alguns me acham a cara assim meio fechada, mas é porque não me conhecem mesmo. Eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de ajudar. Assim, quem precisar de mim, para qualquer coisa, seja saúde, seja o que for, eu estou pronto, à disposição. Eu acho que eu herdei da minha mãe isso aí. Então, eu sempre estou à disposição das pessoas que precisam de ajuda. Então, não precisa nem ninguém me pedir. Eu mesmo já vejo e já vou atrás. Entendeu, pastor? Então, eu vou deixar aqui um versículo que foi quando eu me batizei. Então, no meu certificado do meu batismo, tem assim, em Marcos 16:15. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, esse é o versículo que tem no certificado do meu batismo, pelo pastor José Guedes dos Santos, que hoje ainda está vivo, né? Está enfermo, mas ainda está vivo. Amém. Sejam bem-vindas. Foi um gesto simbólico, já foram aceitas. Deus abençoe a casa de vocês. Vamos ficar de pé, vou trazer a bênção apostólica.
Temos uma cantina deliciosa. Você vai aproveitar ali antes de sair, fazer aquele lanchinho e aproveitar a comunhão e desejar uma semana de paz para o seu irmão e para a sua irmã. Deus nos dá uma semana na tua presença. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam conosco, o povo de Deus aqui em Maceió, e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus nos abençoe. Desejo ao seu irmão uma semana de paz e vamos aproveitar o momento de comunhão ali.